Um anarco-comunista no Recife. Peraí, sem emoções aqui. Não, mas eu gosto do Matheus por causa disso, porque ele é o contraponto, cara. Peraí, sejam todos bem-vindos aí ao segundo bloco. Sejam todos bem-vindos aí ao segundo bloco do Briga de Bar. Normalizador. Só deixar eu falar? Não. Não deixar eu falar? Não. Puta que pariu, hein? Seguinte, pessoal, já todo mundo bem-vindo aí ao segundo bloco aí. Nós vamos continuar um pouquinho sobre o alta cúpula do poder paralelo e já vamos cair para o poder nas comunidades, nas favelas, nas quebradas, enfim, na vila. A lei do crime, muita treta, e coisa arada. Mas acabamos de ter uma notícia aqui reveladora. O nosso amigo, nosso convidado Matheus aqui, ele se classificou como? Um cap. Progressista. Ele tá muito feliz com a bandeira do Brasil aqui atrás, tava xingando o Estado, tava xingando os políticos. Eu acho que boa parte Não. Eu vim do PSOL. Que? Eu respeito isso, cara. Eu respeito isso. Valeu. Pera aí, cara. Pô, cara. Valeu, mano. O cara foi ressuscitado. Sente aí. Mas, porra, mas que evolução, hein, cara? Sim. Fala um pouco sobre isso, pera aí. Eu sempre fui extremamente socialista, eu acreditava que o Estado era a solução última, assim, final, para todas as mazelas da vida social. Então, comecei a fazer estágio num órgão público e ali eu vi o servidor. Eu vi o cara que ganha 45 mil reais, chega 10 horas, vai fumar um cigarro, aí depois ele volta para almoçar, depois ele sai às 3. Então eu olhei para aquele cara e pensei, porra, filho do... Eu pago o salário desse eu cara. não vou negar, cara. Eu também já fui de esquerda e... Inclusive já fui preso em manifestação. Acho que você contou isso. Mas é que eu não tenho vergonha de falar isso, porque acho que quem não foi de esquerda não tinha coração, né? E quem não vira de direita não tem... Já dizia... Pô, sacanagem. Mas olha, não é Até o velho da van. tão grave ter sido de esquerda. Só que economia é uma matéria difícil, né, cara? Você Não é um pecado pesado. tão grave ter sido de esquerda, porque às Eu vezes não vou descer de esquerda. às vezes a questão é o seguinte, talvez o Matheus, uma coisa que ele enxergava era até uma coisa que o próprio Marx enxergava, que tipo assim, o Estado era dominado pelas corporações e fazia a vontade das corporações, ou seja, ele foi o Marx, ele conseguia apontar o problema, né, que ele via ali os grandes empresários, as oligarquias utilizando do Estado e oprimindo o povo de uma certa forma, naquela visão que ele tinha, e de fato, só que daí, em vez dele combater isso com acabar com o Estado, ele queria mais Estado ainda, entendeu? Para desapropriar a propriedade de todo mundo e virar essa utopia, criar essa utopia do comunismo aí, né? Enfim. Bom, eu já militei aí por Luciana Genro, Uau. 2014. Porra. Mas, assim, Marx ele faz críticas sociais que eu acredito que sejam válidas para aquela época, mas a solução que ele propõe é extremamente autoritária e vai escravizar as pessoas. Como é que você liberta as pessoas num trabalho de, na época, 16 horas e depois a administração científica mostra que é melhor você deixar o funcionário trabalhando 8 horas, pagar salário, férias e assim por diante, porque assim ele vai render mais, e libertar ele do serviço para levar ele para o Estado, trabalhar para o Estado e escravizá-lo tal como a China faz. Então, isso não faz o menor sentido, isso Você acha que... eu não entendi o teu ponto de vista. Ele está falando para mim que tirar um cara numa carga horária de 16 horas e botar para 8 vai render mais, e esse é o objetivo dos partidos de esquerda, é isso? Não, isso é administração científica. Isso é quando você se forma em administração, Quando você você aprende. sai do Taylorismo, que é o Tempos e Isso. Movimentos lá. Exatamente. O Fordismo, as questões de produção, para render mais a produção. Não adianta você ter uma... Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Não adianta você ter uma boa linha de produção se seu funcionário está ali tendo problemas fisiológicos, psíquicos. É biologia. O cara que- Exatamente, você tem que fazer o dinheiro valer a pena. Qual que era a dúvida? Nenhuma. Só queria fazer um comentário. A ali. crítica de Karl Marx, que eu falei que eu acho válida, é tirar ele daquela situação deplorável, que eram os trabalhos da primeira Revolução Industrial,
e colocar condições mais humanas. Mas o que ele propõe não é algo válido, é algo extremamente autoritário e isso escraviza as pessoas mais ainda. E isso o século XX nos mostrou com todas as suas experiências sociais, sendo a União Soviética ou o maior massacre que aconteceu, que foi do Camboja, matando pelo menos 1/3 de toda a população. Então, Mas a parte mais Não, acho que na China foi pior. Na China foi pior. Na China foi bem pior. na China não foi. Não tem como comparar. Na China pode ter matado 65 milhões de pessoas, mas matando 2 milhões de 6 é muito pior. A proporcionalidade foi mais cruel, né? Extremamente. Então vamos voltar à pauta. Vamos voltar à pauta aí e vamos aproveitar a presença do nosso amigo Matheus aí, vai explicar um pouco pra gente como funciona o poder Na quebrada. na quebrada, porque assim, se você parar pra pensar, tem níveis e camadas de poder e cada vez mais ele vai descendo pra cidade mais humilde, né? Então começa lá teoricamente com o poder executivo, legislativo e o judiciário, aí depois vem o órgão independente que seria o Ministério Público Federal, aí depois vem o establishment ali, né, que a gente consegue enxergar ali establishment, e daí você vê a mídia, as grandes empresas, os políticos corruptos, e blá blá blá. Depois disso, o que você consegue enxergar? Acho que Eu vejo ligação direta, na verdade, com... Político, né? Não, eu vejo ligação direta desse establishment com o crime organizado. Então, Eu consigo enxergar com o PCC, a gente consegue enxergar com o CV. Depois dos anos 80 e pouco, 90 para cá, começou a aparecer esses comandos, essas organizações criminosas. Inclusive tem aí áudios, né, de membros do PT com diálogos cabulosos, né? Hoje saiu o traficante abelha da não sei qual penitenciária e cumprimentou o secretário. Ah, é? Aí, ó. Mas vamos lembrar um pouquinho do passado aí. Não tinha os diálogos cabulosos? Esse abelha Lembra desse áudio? Esse abelha é do Comando Vermelho, só. Vou deixar. Da falange vermelha. O que a gente poderia definir aí melhor, assim, para ir afinando assim, o nosso debate, é que o establishment ele usa das leis, de todo o aparato estatal para se proteger, né? Então, assim, eu ia dar um exemplo aqui, como eu pesquisei muito assim sobre a situação dos Estados Unidos, que é uma coisa assim que toda vez que eu falo isso para amigos, pessoas próximas, pessoas é difícil de acreditar assim, mas dados do FBI mostram que são desaparecidas cerca de 400 mil crianças por ano nos Estados Unidos. Vocês se perguntam, onde vai parar todas essas crianças, entendeu? E... No Chrome. Não vou falar disso, cara. Não. Tá muito pesado, tá muito pesado. Peraí, você perguntou, você não precisa adentrar no assunto só. Não, sim. Eu ia dar outro exemplo também, de um escândalo que aconteceu, tráfico de órgãos também, essas coisas. Um exemplo que aconteceu que foi um escândalo nos Estados Unidos que, cara, isso aqui não chega aqui no Brasil, simplesmente não chega, você tem que pesquisar muito a fundo. Eu recomendo um documentário no YouTube chamado Out of Shadows, né, que mostra toda essa questão aí de tráfico sexual, pedofilia e outras coisas obscuras aí. Nos Estados Unidos teve um escândalo chamado Pizzagate, certo? Pizzagate, certo? Chamado Pizzagate, exatamente, Pizzagate. Imagino que você entendeu. Eu entendi pizza gay mesmo, foi mal. E daí, Não é Pizzagate. Se a pizza quiser ser o que ela quiser, cara, azar. Não, é só Abraço, Chico. É verdade. A Thay entrou aí, gente. Quem é Thay? Quem? Thay. Vou fazer uma observação aqui. Grande Thay. Thay, nós fomos na casa Do Roger. do Roger, o Manta foi, não conseguiu Caramba, cara, é verdade, meu. O Manta não trocou de roupa, velho. Puta que pariu, cara.
Valeu, Chico, bem observado. Se eu te falar que eu também quase vi com a mesma roupa, mas eu me liguei nisso. Então, nós somos... Sorte do coxa, cara. Meu Deus, até o mesmo shorts, cara. Deixa eu ver a cueca. Mostra a cueca pro Vitor. Mostra a cueca pro Vitor ver se é mesmo. Deixa eu São vários iguais. Eu mostrar. Isso não tem argumento, cara. Isso aí a gente tá Eu vou vendo. aproveitar o... Peraí. Deixa eu só mandar um... Deixa eu só... Ó o Felipe Costa. Ei! Nosso convidado. Felipe, o nosso brother aqui veio de qual partido? PSOL. Do PSOL. E fica por aí que você vai escutar histórias boas aí. Tá, e fomos lá na casa dele, tá tudo bem com ele. Beleza. Só alegria, ele respondeu. E é isso aí. Roger, melhor e vem pra cá logo. Quer falar alguma coisa, né? A fimose já tá cicatrizada. Já. E outra, aproveitando, a gente vai abrir um Pix aqui, Chico. Você pode já fazer um depósito pra ajudar a trocar o figurino. Eu, se fosse ele, mandava, pedia Pessoal. a caixa postal e mandava cueca, tá ligado? Boa. Pode mandar aqui pro bar a cueca que a gente Não, direciona. ô Manta. É? Pô, o cara reparou na cueca do cara ali, velho. Pô, tá na hora de processo. Então, nós estamos querendo mandar um pix aí mesmo pra galera começar a contribuir aí. Tem muita gente vendo, tem 3 pessoas no Instagram, 7 pessoas no Instagram. E quantas aí no YouTube, não dá pra ver? Ah, mais ou menos um 3.000 menos 299. 3.299, tá bom. Estamos nos trends. É isso aí. Retornando ao assunto aí, então, quem vai falar? Trend Caio? top. Ah, sim. Pizza gay? Como é que era? Ah, Pizzagate. Sim, o escândalo Pizzagate, só para dar um exemplo de como, por exemplo, a mídia americana tentou acobertar isso, né? No documentário Out of Shadows, no YouTube se encontra, fala sobre o escândalo Pizzagate, que era os e-mails do assessor da Hillary Clinton, chamado John Podesta, foram hackeados, né? E o conteúdo dos e-mails dizia assim, eles comunicando com outra pessoa, falando: você quer vir comer pizza comigo por uma meia hora? Você quer comer uma pizza por uma horinha, por aí? Vamos lá comer uma pizza por umas 2 horas, sempre assim, especificando o horário. Pizza do Faustão. Pizza de gorgonzola. E aí, através desses e-mails... Queijo lá, rock forte. Enfim, e através desses e-mails, deu pra, meio que hackeados, né? Deu pra entender que pizza era como se fosse um codinome pra tráfico sexual, crianças, ou não sei, né? Enfim. E esse assessor da Hillary Clinton, ele ia muito numa pizzaria chamada Comet Pizza, né? Cometa, né? Comet Pizza. E todo mundo suspeitava que eram ali que ocorriam atos, né? Libidinosos. E daí, inclusive, teve um cara, um doido, que pegou uma arma e queria entrar lá naquela pizzaria e atirar em todo mundo, queria entrar lá no sótão lá da pizzaria para ver se eles estavam fazendo alguma coisa. Só para finalizar, enfim, o que a mídia americana fez, né? O Andrew Cuomo, né? Que por coincidência o Chris Cuomo, que é o âncora da CNN, que é o irmão do governador de Nova York, que renunciou agora, também por assédio sexual. Ele disse em rede nacional, ele disse em rede nacional que ninguém... Sim, Justin Bieber tem vídeo sobre os Pizzagate. Depois passa o link aí que eu não sei. O engraçado é o Yumi ali, tá ligado? Ela curtiu. Ah, enfim, o Chris Cuomo falou: olha, se você viu esses e-mails, se você tem acesso a esses e-mails na internet, em qualquer lugar, você não pode ver isso. Nós aqui, nós podemos te mostrar isso, nós podemos falar sobre isso. Basicamente, a mídia te dizendo: olha, nós podemos editar a realidade, nós podemos dizer o que você tem direito a pensar ou não, entendeu? E, cara, a CNN tem um viés progressista. O cara era assessor isso é mais claro que o céu. E o cara era assessor da Hillary Clinton. Então, era uma clara tentativa de abafar isso. Isso é o establishment, é o deep state, né, tentando abafar uma coisa, né? Então, enfim...
Falando como, a coisa mais ridícula que eu vi quando ele renunciou, que ele falou que era pervertido porque ele era italiano. Tipo assim, nossa, eu me senti ofendido, cara, que eu sou de origem italiana. Cara, Ratinho! Eu só sou italiano. tipo, nossa, eu achei isso de uma grosseria, que tipo assim, Nossa, que nós italianos, a gente não é dessa forma. A gente tem o nosso jeitão, às vezes, de extrovertido, mas a gente não é pervertido. Então, quando o cara fala uma coisa dessa, cara, sem noção. Acho que é uma total falta de desconexão com a realidade. Você não tem uma perversão assim? Não. Eu consigo. Você consegue enxergar isso de leve? A perversão, Do né? Vitor? Ah, Conhece a intimidade dele, né? dá aquela olhadinha de lado Sim, sim. e tal. Todo mundo tem. Fala que não tem é pior. Na verdade, Fala que não tem é pior. em Confia psicologia... por mim, psicanaliticamente falando, todo Então, mundo você tem é uma, perverso. Você é alguma perverso. questão. Então, psicologia, né? Você é perverso. Então, nosso convidado Matheus agora, vou fazer uma pergunta para ele se ele consegue enxergar essa ligação, se essa ligação é fictícia, ou se é paranoia nossa, ou se aquele áudio é uma montagem, se tem essa ligação, se realmente, de fato, o crime organizado está ligado com os partidos políticos. Como é que é, Matheus? E logo mais, Tribunal do Crime. Assim, primeiramente, eu acho que a gente chega longe e fala sobre a maior cúpula do poder, enquanto boa parte da sociedade brasileira ainda nem se dá por conta disso. É normal que a gente se organize em coletivos, assim. E na ausência do Estado, ainda mais numa quebrada que em menos de 5 km², você não tem o Estado, então ali eles criam as suas próprias leis, sua própria Constituição, sua própria segurança e assim por diante. Eu não ia fazer a pergunta, mas Sua já própria respondeu. governança. Sua própria governança, sua própria lei, para até mesmo que se impeça de ter outros crimes lá dentro. Ou seja, por diversas comunidades você vê que não são permitidos crimes dentro daquela comunidade. Então você vê, tecnicamente, uma guerra de tribos, o que vem isso, Freud diria de totem tabu, uma tribo guerreando com outra, um clã com outro. Mas essa realidade de uma comunidade é pós-PCC, né? A gente pode dizer que nós já tínhamos diversos grupos criminosos antes disso, tal como o Cangaço, que era um povo ali da Paraíba, do Nordeste, do Ceará, que andava pelas terras e eles se defendiam das agressões policiais, e pelo menos eram as filosofias que eles tinham. Então, eles matavam pessoas. Mas Por mais... o Lampião implantava o terror. Uma característica dele, né? Ele não só combatia, uma bandeira dele era... Eles tinham uma espada lá de 30, 40 centímetros que ele enfiava na clavícula do cara e existia uma competição de jogo de sangue. É um negócio... Bom, sim. O Lampião, ele entrava em diversas fazendas, locais, e ele chegava pra qualquer senhorinha e falava: olha, eu tô aqui com o Cangaço e hoje você vai cozinhar pra gente. Eu vou pagar, mas você vai cozinhar pra gente. É uma coerção, ele ia pagar, mas é como se fosse um imposto, de uma prestação de serviço obrigatória. Aí da senhorinha se ela não cozinhasse. Ele poderia pagar? Poderia, mas de qualquer jeito, ele tá fazendo uma coerção ali. Ô, Matheus, você consegue enxergar aí, você que tem mais conhecimento. Você consegue enxergar assim que na história do Brasil nunca houve assim, durante a história do Brasil até o que a gente tem hoje, porém eu estou me referindo mais ao passado. Nunca houve mais assim uma hegemonia de poder. Sempre foi assim, foram pequenos grupos aí que foram meio que se formando até ser o que é hoje. Por exemplo, sei lá, teve aí Coluna Prestes, daí teve pequenas revoluções em certas partes do Brasil. Eu lembro, por exemplo, tinha uma época que o Acre nem era do Brasil, tinha um maluco aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que era espanhol, que queria tornar o Acre um país, enfim. O que você acha disso? Caralho, cara. Caralho, foi uma pergunta. Um macarrão. A pergunta é basicamente o seguinte: você consegue enxergar que até o Brasil se tornar o que é hoje,
nunca houve de fato uma hegemonia de poder, sempre houve assim alguns grupos que foram assim querendo dominar e daí por um tempo tiveram poder e tal. Nós somos um país continental. Nós temos diversas culturas. E essas culturas são diferentes e elas nem sempre vão concordar entre si. Nós nunca teremos uma hegemonia, a não ser que seja forçada. Ela vai ser obrigatória. O Estado. Então é uma falácia falar que existe realmente uma cultura brasileira. Você falando vai. sobre isso. Como é que é? Você pega, por exemplo, o povo do Sul. Eles fazem carne de um certo jeito, enquanto outros lugares do país você não tem um boi, ou não teria. Mas você tem a buchada de bode. Exato, você teria os miúdos, coisa que não seria Nordeste. consumida em outro estado. Muita gente olharia para aquilo ali com nojo, falando, putz, cara, vocês comem o rim e as tripas. Mas, cara, são culturas diferentes, culinárias diferentes, sotaques diferentes, advindo de várias partes do mundo. Sendo assim, eu acredito que dentro de um inconsciente coletivo, isso esteja ligado às suas éticas também. Da onde aquelas culturas vêm, da onde latinos, escandinavos, eslavos, russos, africanos. Então, não tem uma regra para não existe o brasileiro. Quem que é o brasileiro? O passaporte do brasileiro é o passaporte mais cobiçado do mundo, porque você pode ser coreano, você ter aquele semblante asiático, e ser um brasileiro. Você pode ser negro e ser um brasileiro. Pode ser loiro de olhos azuis e ser um brasileiro. O Brasil não tem estereótipo. Não há. Não existe o brasileiro comum. Lembrei de um detalhe. Kim Jong-un existe por baixo que ele tinha um passaporte brasileiro quando foi visitar Miami. Tinha. Que vagabundo. Quanto à ligação... Você veja o que é, né? Você veja o que é um passaporte, Deixa eu né? fazer uma pergunta aqui. Ser brasileiro é muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, não sei se tem conhecimento ou não, como é que foi o nascimento do crime organizado, do PCC, quem veio primeiro, se veio Comando Vermelho, como que é também essa questão de poder dentro das cadeias, das penitenciárias, como que era antes desses comandos e como que é agora? Se você tem alguma, sei lá. Bom, o crime organizado sempre teve, né? O Comando Vermelho ele veio antes. O Comando Vermelho ele sempre foi muito ideológico, ele é extremamente filosófico, mas foi ali para 93 quando surge no Carandiru, o PCC, que a gente vê um surgimento de algo bem maior. A ética dentro dos presídios, eu diria que é alguma coisa assim, funciona lá dentro. Funciona para quem é do partido, que a gente chama de partido e não... Lá dentro? Cara, pelo que eu Tanto sei, dentro quanto fora. eu acho que até quem é de fora Chama de partido. lá dentro também. Quanto a essa ética, ela tem que ser seguida por todos os membros. Uma minoria dos membros está dentro dos presídios. 7 mil membros hoje fazem parte do partido. E mandamento, né? Os mandamentos... Tem 18. Eu não sei. E aqui fora dos presídios, dentro da parte comercial e logística do partido, tem mais de 140 mil membros. Cada membro, independentemente de onde ele servir, ele tem que pagar. Ele tem que pagar a caixinha. 140 mil membros, tá? Especula-se que o Talibã é 100 mil membros. Cara, a gente Mais que o Talibã. Vale lembrar também que o PCC ele tem uns laços com o Hezbollah, grupo xiita do Líbano. E quem tem os laços com as Farc? É o Comando Vermelho ou o PCC? É o PCC. É o partido. O PCC depois... O partido ele tem todo o controle da América Latina depois que eles mataram o Rafat. Ah, isso eu vi também. Deixa eu fazer uma observação aqui. E esse Rafat, na verdade, ele é um brasileiro que foi morar, que era o rei da fronteira, foi morar lá na fronteira do Juan Cabaleiro, né? Uruguaio? Não, ele é um brasileiro que foi morar lá em... Como não sei, É pra cima de Pedro Juan Cabaleiro. Ele tinha todo o controle ali. E ele vendia e negociava com todo mundo, mas o PCC queria a exclusividade do negócio, aí botaram uma ponto .50 dentro do... Uma Hilux. Uma Hilux. E foi desossada. E rebentaram o cara, peneiraram o cara. Olha o poder dele. Pois é, e Os caras daí... soldaram uma ponto .50 dentro da Hilux, né? Animal, Porque né? o carro dele já tinha blindagem nível exército. Aí não aguentou a bronca. Anti-avião, né, cara? Não aguentou o balaço. Mas qual é o sobrenome do cara? É Larude? Rafat.
Agora vamos fazer tipo, uma pergunta bem polêmica. Qual que você acha que é o pior poder? O governo que é corrupto ou o poder paralelo? Essa é braba. Qual que é pior? Essa é brava. Eu acredito que, como um bom libertário que eu sou, qualquer um desses é extremamente nocivo. O coletivo, ele é um monstro sem olhos. Ele não tem coração. Ele não pesa pra quem ele vai matar, pra quem ele vai julgar. Você vai ser julgado por alguém ideologicamente, dentro de um poder. Esse cara ele foi capacitado pra estar lá, ou você vai ser julgado por um jagunço. Um jagunço esse que teve que vender droga, não sabe minimamente sobre lei e ética. Então, assim, são duas coisas horrorosas. Discordo. Sabe por quê? Eu não sei se vocês lembram de uma lenda aí, deve ter escutado do pai de vocês, ou de filme, os avós de vocês, que pelo menos antes os mafiosos tinham honra, tinham palavra. Não sei se tinha palavra, mas tinham honra. Família. Entendeu? Família. Você tá falando da máfia italiana. Chamou tudo de boa gente. E hoje pode não parecer, mas ninguém morre dentro da cadeia se não tiver uma autorização. Não é verdade? Isso varia, se você for do partido, não. Não é só do partido. Se você entra numa penitenciária, primeiro que todo mundo fala assim, ó, você entra numa penitenciária depois do PCC, todo mundo pode puxar sua cadeia de boa. Os caras falam assim, ó, posso puxar minha cadeia de boa. Só que você não pode chegar lá e contar mentira. Não, porque eu fiz essa fita, eu fiz aquela, se achar mais que você é. Chegar na humildade dentro da penitenciária da cadeia e falar, ó, não sou bandido, tô aqui de boa, tal, parará. Os caras vão te respeitar, vão te dar cigarro e as coisas vão andar. Só que a partir do momento que você dá alguma coisa, eles vão cobrar depois alguma coisa que eles te ajudaram, né? Então, cigarro e tal. Mas, agora, quem não tem vez é estuprador, bateu em idoso, bateu em mulher. Esses vão direto pro seguro, porque esses não passam pela tal ética, entendeu? Pelo menos é que eu dei uma estudada, não sei se... Vamos jogar aqui, vamos jogar uma lenha aí. Quem mata mais, o PCC, a ADA, Comando Vermelho, ou um político corrupto na cúpula? Se você for parar pra pensar que a administração pública mata no SUS... Então... Mas tem uma coisa, tá? Tô só... Eu já te falo que ele mata menos, o PCC. Sim. Porque o PCC hoje é uma empresa, é uma indústria, tem foco, é dinheiro, entendeu? Comando Vermelho não. E tanto é que depois da fundação do PCC... Não, juntando comando todas as mortes. Mas depois da fundação, só uma observação, depois da fundação do PCC teve o racha, justamente por causa disso, porque segundo os documentários de Geleião lá e o Cezinho, os caras, eles eram mais agressivos. Pra eles era morte. E aí o Marcola diz que é mais negócio, né? O Marcola que institucional. Tudo que o Marcola queria era fazer a máquina girar. Ele queria realmente que tomasse estrutura de empresa. Sendo assim, e é o que aconteceu, que de São Paulo é a maior organização criminosa do mundo. Sendo assim, como eu disse, é a maior organização não estatal organizada que recebe dinheiro, eles têm fontes de receita e é o monopólio da droga hoje, enquanto for proibido. 60 ou 70% de todo o capital que o PCC tem hoje advém da maconha. Imagina se legalizasse, o que aconteceria? Eu te falo o que aconteceria, de forma de especulação. Estaria um laranja montando uma empresa e pagando imposto e especulando no mercado. Basicamente isso. Eu acredito. Em nome do PCC. Bem claramente. Não, eles iam sair do narco, tipo, da parte do profundo, eles iam abrir. Não tem nada, não tem nada, então você está falando, não tem nada, tipo, a instituição PCC, não tem. Não, mas então, a única pessoa que levanta a PCC é os próprios afiliados que tem que pagar qualquer tipo de tráfico internacional ou de coisa internacional, tem que pagar seus 30%, em torno disso, tem que pagar lá, ajudar os irmãos que estão lá dentro, mas não é uma instituição, não tem documentação. Qualquer cara que chegou lá, tá com o nome limpo, meu irmão, sai do PCC, só, tá com o nome limpo, vai lá, agora você vai ser o dono da maior indústria de maconha aí. Eu acho que se legalizarem o negócio começa a
boa parte da compra de arma é fomentada pela venda de droga. Só que Quase toda. se você vende droga, você tem que ter arma. Tipo, uma coisa vai retroalimentando a outra, né? Isso não é segredo, que quando eles vendem maconha pra comprar mais armamento. Sim, só que de fato, na hora que você legaliza uma droga ali no caso, você tá começando você tá quebrando um ciclo econômico ali. E na hora que uma vez que você quebra um ciclo econômico muito grande, o pessoal tem que se reacomodar, entendeu? Isso gera conflito, entendeu? E a sociedade ganharia. Muito claro isso aí. Mas o poder ia pro Estado de novo. Tem gente que sempre termina lá. É uma filosofia, né? Porque deixaria de ser um poder paralelo, certo? Pra se submeter ao poder do Estado. Ele ia entrar no Deep State, os grandes ali, e daí eles iam dentro do lobby. Daí aquele flerte. Eu acho que isso não é especulação, isso é fato. Já existe o lobby da maconha, da liberação da maconha, certo? E o lobby está muito bem embasado com a tal da maconha medicinal. Cara, eu tenho uma opinião, assim, ó, provavelmente alguém vai discordar de mim aqui, ó. O uso de maconha não é recreativo, não é medicinal. Entendeu? Existe uma empresa que, inclusive, em Toledo, se eu não me engano, interior do Paraná, que ela faz a extração do xarope e aquela substância extraída, como feito com tantos outros remédios, ela é bem específica e vai ajudar. Agora o cara vai lá, fuma maconha e fala que não é medicinal. Não é recreativo. Não passa de uma muleta para fumar maconha recreativo. Sou contra. Assim, o cara quer fumar maconha, ele fume. Entendeu? O problema é dele. Eu acredito que nas liberdades individuais, o cara quer fumar, ele fume. Mas depois não fique chorando aí na porta, sei lá, na nossa porta, ou chorando pro Estado falando que tá doente por causa da droga. Mas, assim, se você quer usar, cara, use. Seja feliz, te faz bem. Manda bala. Não use como muleta, como alguém que realmente precisa de uma substância, da maconha ou de qualquer outra droga. E, enfim, também não fique depois chorando nas pitangas aí, né? Felipe Costa fala da Yakuza, que Yakuza é a maior organização. Sim, maior que o PCC. Maior que o PCC? E mais influente, provavelmente. Mas tem uma grande diferença da Yakuza, o PCC. Você sabe por quê, né? A Yakuza, no Japão, sabe quem foi o maior responsável pela reconstrução do Japão após a Segunda Guerra e também quando tem qualquer incidente natural? Yakuza. Então, assim, uma grande diferença entre assim, os caras são criminosos, mas dentro deles tem um código de honra. No PCC também tem. Sim, mas só que você vê alguém no PCC indo e ajudando realmente a sociedade de fato? Os códigos de honra. Sim. Peraí. Assim, ó, o PCC, eu não vou falar que eles fazem trabalhos na comunidade. Não vou falar trabalhos, porque assim, meu amigo, eu confio em outras instituições que fazem trabalhos, né? E tem uma consequência menos letal. Menos assim, mas assim, eles protegem de certa forma a comunidade. Aparentemente, porque na verdade ele escraviza toda a sociedade em volta. Vale lembrar que só que sobre a segurança que o PCC dá é que eles oferecem segurança para alguns mercados ou bares. Se o cara diz não, aquele cara vai passar a viver um inferno de todo dia ser assaltado. Mas de repente, quando ele afirmar os laços dele com o partido, magicamente ele para de ser assaltado. Do nada. Faturamento só. E começa a ficar. Mas uma coisa que é interessante de se observar, sem querer defender assim. Fez algum sentido até. Não, o outro me fala da Não, eu tô falando do senso comum, a ideia de que você entra pra uma organização e magicamente começa a ficar rico, né? A lei da atração. Não é que o cara começa a te ajudar e você vice-versa. Você se fecha num grupo e começa a trocar favores. É assim que funciona. Faz sentido, entendeu? Você entra pra uma organização de poder. Tem outro ponto, né? Eu ia só observar um negócio que você falou, sem querer defender assim tudo que os caras fazem no PCC, mas meio que defendendo também talvez. Mas cara, se você for observar aí o abuso que o Estado, né, colocou assim pra cima de todo mundo com esses lockdowns aí, cara, eu vi acho que na Record esses tempos aí. Eles iam com o fiscal lá fechar assim a loja do cara, o cara começava a chorar, tá ligado? E a mulher, tipo assim, não, mas tem que fechar, me desculpa, não, eu não vou conseguir pagar a conta. A ironia é que só dentro da favela
com a proteção dos criminosos, que o cara, ele poderia abrir o comércio dele, Alguns lugares né? no SIC e no Tatuquara, a cachimba não fechou. Como é que é? Alguns lugares no SIC, Tatuquara e cachimba não fechou. Nenhum momento? Não fechou. Ou seja, o Estado Então, se tornou tão antiético que para o cara ter uma proteção contra o abuso do Estado, ele tem que estar numa área protegida por criminosos. Entendeu? Você vê né, a inversão, assim, cara. Muita gente ia preferir estar na favela, podendo trabalhar tranquilamente, entendeu? Seguindo as medidas sanitárias ou não, de acordo com a própria consciência, entendeu? E poder garantir o seu sustento do que tá aí, né, pagando a porra do imposto e ter o Estado na porta querendo fechar o estabelecimento. Então você está me falando que alguns lugares aqui em Curitiba não fecharam com a pandemia. Graças a Deus. Então você me diz que a polícia não entra nesses lugares? Polícia, bombeiros, DHPP não entra. Não dá certo. Lá, inclusive, eu vou arriscar a dizer aqui que é um dos cemitérios que se encontram hoje no Cachimba. Muita gente que desaparece provavelmente vai estar ali numa mata, vai estar entre um córrego e outro, Acampando, né? e nunca mais voltou. Mas assim, sobre a questão social de reconstrução, que você tinha falado, o partido faz muito trabalho social a fim de conquistar carisma. Você acha, né, que na cachimba, né, não você... Eu acho, não tô dando certeza nenhuma. É. Em sentido fazenda, Só pra gente... olhando pra direita. É igual que falam da represa lá também, né? Lembra da represa do... Qual que é a represa ali? Em Campo... Como? Eu sei que em Campo Magro diz que tem um buraco lá que submerge, né? De vez em quando tem um submarino lá, né? Não, eu sei que tem a represa aqui, porque não fugiu o nome também. Passaúna? Passaúna, né? Diz que Passaúna também é um sopão. A pena, lembrando Sopão. que isso é senso comum. Lembrando que isso é senso comum, ninguém tá afirmando nada aqui, né? De forma alguma. Tá afirmando que todo mundo já sabe. Outra coisa aqui, que acho que é válido a gente dizer, que é sobre poder judiciário, e que dentro de um estado existe ali o Montesquieu, que aí tem as repartições de poderes, mas isso é muito bonito a gente falar assim nessa escala mais técnica, que todos nós ficamos sujeitos, mas dentro de uma organização ali também tem o seu poder judiciário, que é regido pelas leis éticas do partido. Liberté. Eu não vou dizer que é melhor que o Estado, porque não é. Fraterno. Porque é extremamente... É óbvio que é criminoso, mas dá muita margem de interpretação. Dá muita margem de interpretação. Por exemplo, lá eles têm crimes como traição. Aí a traição ela pode ser de, por exemplo, um irmãozinho que mentiu pro outro, e isso pode dar pena de morte. Então é extremamente... Mas aí que tá, traição ao pé da letra, como crime de lesa pátria, também tem pena de morte, cara. Inclusive na nossa Constituição, para quem não sabe, nós sim temos pena de morte. Traiu o partido, traiu a nação. Eu vi um documentário, não lembro o nome do... não vou fazer propaganda pros caras também, mas enfim, eu vi um documentário sobre o Tribunal do Crime e, cara, é organizado, né? É bem organizado. Os caras, é uma teleconferência, cara, de vários estados, os caras se falam aqui, lá, tal, com as disciplinas, né? Chamadas disciplinas. Então ele vai falando com um cara daqui, que fala com um cara de sei da onde, e os caras decidem efetivamente como vão agir, e tem outra. Cara, e eles falam na cara do cara, irmão, ó, você perdeu a oportunidade aí, a gente dá uma oportunidade de vida aí, não tem oportunidade de vida, infelizmente, você vai rodar. Disciplina é o tribunal. A disciplina não sei, mas pelo que eu entendi, é uma sintonia, né? É como se fosse um dos poderes. Eles têm 14 poderes, 14 sintonias. Manda a hierarquia aí pra gente, que a gente... Eu não sei, mas pelo que eu entendi, um dos caras que julgam é o disciplina. É um dos caras que dá eles falam entre eles, naquele documentário eram 7,
eles chegam numa sintonia. Os sintonias chegam numa sintonia final ali e dão um despacho. E daí é o seguinte, cara, eu fiquei chocado, porque é o seguinte, eles falam pro cara, ó, bicho, você vacilou aí, infelizmente, a gente tirou uma vida à toa, já era pra você aí. Aí ele faz o seguinte, alguém tem uma chuteira aí? Cara, eles perguntam, chuteira, né? Alguém tem alguma chuteira aí? Daí os caras, não tem. Então o irmão do cara, o amigo do cara que... Os dois foram perdoados, eram 3 caras, 2 foram perdoados, né? Só ia levar uma camaçada de pau e um ia pra fita mesmo, né? O irmão da vítima, porque esse cara matou um cara aleatório na rua, entendeu? E daí esse cara foi a mulher da vítima, a amiga da mulher da vítima e o irmão dela que foi lá e fez a denúncia pro tribunal do crime. Então, esse cara que fez a denúncia, que é o irmão da vítima, foi o executor. Só que ninguém tinha tal chuteira. Aí, basicamente, um dos caras tiveram que sair, buscar a chuteira, a arma, voltaram e o irmão da vítima executou o assassino. Mas o que me impressiona é o seguinte. Era do cara, o cara sabe. Ele não era, não sei se ele era ex-presidiário. Não, os irmãos da vítima ali eram. Era ex-presidiário, não era do comando, pelo que constava ali, não sei precisar. Mas ele. É que você pode solicitar. Você mora numa quebrada, então, aí você fala assim, cara, não tá tendo controle aqui, Então, eles emanam poder, então, e as pessoas vão atrás. Isso, daí as pessoas vão solicitar lá esse julgamento ou qualquer, né, uma ajuda, porque lá numa comunidade, sugiro eu, né, suspeito eu, que numa comunidade não chegue polícia, não chega chega um Estado, um poder, então eles vão pedir pro poder que tá ao alcance deles ali. Porra, irmão, você é irmão da boca, os caras estão roubando na vila aí, cara. Que boca que é essa que os caras estão roubando na tua boca aí, cara? Roubaram a lojinha do tio aqui, vou ter que chamar a polícia, que senão vão resolver. Então eles mesmos vão fazer um trabalho de investigação, certo? Vão lá, catam o cara e dão a punição. E a punição normalmente é uma execução ou saraivado ou expulsão da comunidade. E daí, cara, o que me deixou um pouco impressionado foi o fato que o cara sabia que ia morrer e ele não foi embora, não agrediu. E tinha um cara que era disciplina lá só, foram todo mundo levado pra chácara. A testemunha, a esposa do cara, o irmão do cara, certo? De um lado, que são os que estão entrando com a ação, e do outro lado eram os 3 réus. Que eram 2 caras, 2 amigos e um executor. Foi um cordeiro ele ali. E daí tinha um cara com o telefone. Esse cara organizava tudo. Esse cara com o telefone, ele só falou pros caras, teve que passar o telefone, desligaram, a sintonia falava entre eles, tal, decidiram, eram 7, se eu não me engano. Passaram pro cara o resultado, o cara pegou o telefone e falou, aí cara, você vai falar com a sintonia aqui. Eu falo, cara, aí fala o cara fala, bicho, você rodou. Pô, alguém tem a chuteira aí, pro próprio cara, não, acho que alguém tem arma aí, não tem. Então, daí fizeram o cara ir buscar a arma e o cara não reage, ele aceitou a morte. Por quê? Porque a retaliação com a família dele, com as coisas dele ia ser bem pior, então eles têm que se submeter e aceitar. Ou o cara ia ser um cara eternamente jurado, se ele mandasse tomar no cu, fosse embora, fugisse, e daí fosse procurar a polícia, tô ameaçado de morte. Eu acho que não sobrevive muito tempo, né? O que você acha? É isso mesmo? Falei merda? Sim. Falei merda? Dentro da quebrada, você pode dizer que se você desrespeita essa hierarquia, também é passível de traição. Então você também fica a critério da sintonia. Caso você desrespeite essa sintonia jurídica, essa parte da ética, você também vai estar sujeito a ser julgado. Então você não pode atropelar ou simplesmente tomar uma decisão de forma autônoma. Você depende, antes de qualquer decisão que você vai tomar, consultar os seus superiores. A lei funciona. Até porque uma vida é uma vida. Então você não vai tirar. A lei de fato funciona ali. Tá. O que é funcionar? Ela é executada ali, sei lá. Ela é executada, mas a pessoa que é julgada, será que ela realmente cometeu aquilo? Será que os fatos se dão? Eu tô dizendo, a hierarquia funciona. Então, não existe. Eu brinquei aqui, né? Não, a hierarquia funciona no contexto. Ela funciona através do medo, da força, não é muito diferente do Estado. O Estado também usa da força. Às vezes começa com a questão da pressão financeira. Pô, que nem um cara no grupo lá colocou que estava vendendo um produto, um comerciante, e esse produto estava fora, ele perdeu o credenciamento da Anatel.
certo? Cara, daí vai lá o fiscal da Anatel e fala, ó, estão dizendo que você está vendendo esse produto aqui, esse produto não é mais credenciado. Ah, eu não sabia, eu não conferi, desculpa, eu não tô sabendo, deixa eu recolher. Não, 27 mil reais de multa. Você tá entendendo? Então, isso é uma agressão, entendeu? Financeira. É uma agressão, a imposição é uma agressão. E em relação ao que ele está falando da lei do crime na comunidade, não é muito diferente, vai dar um padrão, né? Que vai seguir, mesmo quando segue na cadeia, segue fora, é mais ou menos por aí, ou existe diferença, como é que é? Não tem diferença. É muito mais da liberdade que você tem. Dentro da cadeia você tem as limitações da cadeia, claro, comunicação. Geralmente quem é do partido tem o direito de telefone, se comunicar com a família. Muitas vezes até quem não é do partido também. Então, é muito razoável. Funciona. De forma igual, não. Por causa das limitações em que se encontram. Clima tenso aí, né? Falando do Tribunal do Crime, coisa lá. Tô sentindo que o pessoal... Você tá com medo aí? Porra, não estamos falando nada de errado, não. O corticóide tá subindo. Se a gente já falando besteira aí, depois a gente corrige aí, né? Meu disciplina aí. O nosso opressor tá meio quietinho hoje, né? Tá, hoje tá mais quietinho, mas eu já vou dar o microfone pra ele. Não tem mulher, não. Eu vi não tem mulher, cara? Não tem mulher nos comentários. Não, para. Tô brincando. Eu vou... Não sei se vocês conhecem ou não, mas acho que eu vou contar mais ou menos um resumo do início do PCC. Se você não quiser contar, se não quiser eu posso contar, depois você vai só me corrigindo, tá? Vai no banheiro? Como assim? Vai contando aí. Tá bom. Eu acho que eram 8 presos que... em volta de 6 ou 8 pessoas que estavam cansados de ser oprimidos pelo sistema carcerário, certo? E daí eles se organizaram para começar a trazer uma qualidade de vida penitenciária, né? E, enfim, o negócio foi crescendo, mas eu acho que eu posso citar 2 nomes aqui, que são 2 caras que já estão mortos, que é o tal do Cezinha e do Geleião. E o Geleião tinha um viés mais ideológico, ele era muito agressivo. E enfim, daí foi numa rixa interna da delegacia, quebraram o pau e tal, né? Delegacia não, desculpa, da penitenciária. E, pô, cadê o cara pra me corrigir aqui, cara? Não sei se estou falando besteira não. Falou, Rodrigo. E daí ele... Enfim, aí depois da treta mataram os caras na porrada lá, o pau torou. Aí ele falou, ó, tá feito aqui o primeiro comando da capital e não sei o que, não sei se era esse nome ou era outro. Foi feito assim, então, o PCC e começaram a se organizar. E começaram a associar pessoas de fora da penitenciária justamente para botar terror na comunidade, botar pressão nos juízes, não só na massa carcerária que tivesse desacordo, né, com a ética, com os mandamentos, mas também com os carcereiros que estavam tendo abuso enfim, fazendo abusos em geral. Quer falar alguma coisa? Eu acho que a gente chega a um ponto comum que realmente o problema não é somente só o poder paralelo, mas o próprio poder pelo poder, porque se realmente o governo tivesse realmente uma postura mais correta, não diria assim, mais humanitária com esse pessoal que é preso, provavelmente isso não iria ocorrer. Porém, a gente também pode fazer um paralelo do seguinte, se os caras sabiam que os caras se organizavam, os caras teriam que fazer uma coerção, certo? Por que não vai feita essa coerção? Então o criminoso vai ser criminoso o cara que faz essa coerção, né? Igual na época que era do governador Fleury, que foi o comandante Biratã, que foi invadir lá. Aquele cara é criminoso, ou ele simplesmente estava agindo certo lá no Carandiru de matar aquele pessoal porque ele sabia o que ia dar merda, né? Então eu acho que acho que é bom a gente também pensar o problema exatamente tem uma raiz. É o próprio governo. Porque ele poderia ter combatido isso, ele poderia ter feito medidas corretas de não ter esse tipo de ações que a gente tem hoje, e ou ele foi omisso, ou ele foi conivente. O que você acha? Eu acho o seguinte, eu concordo com você. Na verdade, o PCC é uma consequência da agressão do Estado, certo? Omissão. Hã? Omissão. Uma omissão. Os dois. Por que omissão? Por que omissão?
Porque ele teve a negação, teve um momento de negação durante muito tempo, escondendo da gente, escondendo da mídia, eles negaram durante muito tempo. Após a puta lá, manifestação, a gigante lá, começou a aparecer as rebeliões, na verdade, manifestação não. Salve geral. Dia de salve geral, e as penitenciárias tomadas, cara, que no monte de bandeira do PCC, o governo federal e estadual, na verdade principalmente federal, né, o estadual, desculpa, não conseguiu negar a existência mais do PCC. E ali, meu amigo, já era tarde, ali já tinha, sei lá, Então, centenas de milhares. O meu contexto é um pouco diferente. Eu acho que começou, ali já estava dominado há muito tempo. Escravatura. Na hora que acabou o negócio, o pessoal foi pro morro. O pessoal foi pro morro e foi abandonado, não foi dado... Foi negligenciado ali. Bom ponto. Mas foi... Colonialidade. Uma pergunta, assim, atualmente, qual que é quão profundo é o nível de persuasão que o PCC, o Comando Vermelho tem sobre o Estado, assim? Às vezes você vê aí umas retaliações lá no Rio de Janeiro, São Paulo, não sei, Belém, os caras queimando ônibus. Vou responder essa, facinho. Você não viu a entrevista do Marcinho VP? Falando do Pezão, não, do Cabral? Vocês viram? Falou que o Cabral é o pior político que tem. Ele falou, cara, dos piores, ele é o pior dos piores. Quem ajudou a eleger o Cabral foi o Marcinho VP. Ele falou, cara, eu consegui pra esse cara uns 3, 4, 5 mil votos na minha vila, na minha comunidade. E só na minha comunidade. Na comunidade, imagina quanto que ele não fechou. Esses caras vão direto no morro, na quebrada, cara, fecha com o dono da quebrada e... Não tem diferença. Eu não pensei nesse ponto, mas eu tava pensando assim, qual o nível de persuasão das organizações criminosas em relação assim, por exemplo, cara, nós vamos sair hoje, vamos metralhar, vamos queimar ônibus, até que ponto eles podem chegar a isso, assim, sem... Quantos mil são internos? 140, 130. Interno. 7 mil. 7 mil internos. Pensa que tem 130 e poucos mil membros na rua. E sabe quando que a resposta foi respondida? Quando eles executaram o diretor da penitenciária, que era o Linha Dura lá em São Paulo, que foi próximo ao Sobe Geral. Eu acredito que a influência... O juiz, na verdade, não é nem diretor da penitenciária. Perdão, foi um juiz. E isso chocou toda a nação, inclusive o pessoal dos juízes. Essa galera toda começou a falar e começou a ver com os outros olhos. É importante a gente falar que quando a gente fala de influência, a gente cita aí a sintonia dos gravatas. Então, sempre que você lida com um advogado, você está lidando com uma questão estatal. Os caras têm uma diretoria autônoma ali. Sintonia dos gravatas, Sim. então é uma categoria do pessoal. É uma divisão administrativa. Seria jurídica, no caso. Sim. Então, se você for parar para pensar que sempre quando você lida com um advogado, você está lidando com uma questão, seja essa penal ou administrativa, o que for, você tem ali um grau de relação com o Estado. Dentro de suas limitações, o partido paga para que aquele indivíduo que não tem... ele não tem talento com o crime, ele não tem talento para pegar arma, não tem talento para vender, então vai estudar, vai cursar direito, faz um mestrado se quiser, entra dentro da máquina, faz o que puder. Eles dão bastante estudo pra galera da comunidade, se você não quer... essa pessoa fica refém a vida inteira. Inclusive, se eu não me engano, tem um ministro aí do Supremo que, se eu não me engano, ele foi... Ouvi falar por aí também, né? Não sei se eu fui a vítima de fake news ou não, mas parece que ele foi advogado do PCC, né? E os boatos aí são, né, são fortes. Só para responder a tua pergunta, a que ponto que eles chegam? Ou junto ou enfrentando. Qual que é a diferença? Quão diferente eles são aí? Se um deles traz voto para dentro do governador e o governador ou o presidente indica alguém para o Supremo, onde que está a diferença? Como assim? Não. Dentro do 4 campos da Constituição. Eles são a mesma coisa. Eles Não. estão no mesmo nível. Um segue a Constituição, outro não. O poder tá velado ali, então? Vou deixar ele responder. Como assim poder tabelado? Explica melhor a pergunta. Se algum traficante, algum chefe de morro que esteja lá, elege um governador,
E esse governador deve dar algum tipo de retribuição? Ou quando um presidente coloca alguém que já serviu alguma falange criminosa ali no caso, se esse presidente fez isso, o que esse presidente está ganhando? Qual que é a relação de poder entre eles? O tráfico Que ele ganhou pra dali. Ele ganhou poder. Quem está ganhando? Que eles cobraram. Sim. Essa. Então, eu acredito que o ponto de relevância é a ligação que há e não o que é. Você está tentando ligar, na verdade, o presidente com o crime organizado direto. Sem o meio termo, que seria o ministro. Presidente, o Supremo, Alto poder executivo. Tá. o alto poder, Ó. essa cúpula, até alguns Vamos empresários colocar os ali, pingos então. dos is, foda-se, vamos colocar o nome mesmo. Bora? Eu vou colocar por si só. Existe a especulação, certo? De que um ministro que foi indicado pela Dilma, que é o Alexandre de Moraes, ou foi pelo Lula? O Temer. Temer. Tá, foi o Temer. Que era o vice da Dilma, né? Então, você está especulando, está querendo saber qual que é a relação? Esse cara aqui, executivo, indica o cara pro judiciário, certo? Esse cara do judiciário, não só ele tem interesses pessoais, porque acho que a esposa dele que tem um escritório fudido também, de advocacia lá, que defendia, inclusive, né, os clientes bem obscuros aí, e esses clientes obscuros, certo? Vão cobrar sentenças no finais. Ao mesmo tempo que o executivo é o quê? Ele é refém do judiciário para as absolvições ou para ajudar a derrubar, sei lá, leis ou impor, né? Porque nada funciona sozinho, né? Os poderes são independentes, mas eles têm que ser harmônicos, mas ao mesmo tempo é tão feito, o mundo que é feito de uma forma tão amarrada que um tem que precisar da aprovação do outro para aprovar leis e blá blá blá. É isso que você estava perguntando? É mais ou menos por aí. E os empresários? Os empresários são parte do establishment, são parte do processo. Eles fazem investimentos tanto de campanhas, certo? Em troca de medidas provisórias? Pode ser de medidas provisórias ou de sentenças também, né? Também. Porque tem algumas denúncias aí, algumas gravações que não foram adiante, algumas coisas que tem que, o ideal era ser bem investigado aí, né? Mas esses diálogos são cabulosos. Sim, o clima fica tenso. Então a gente pode pensar exatamente assim, né? Na situação que a gente está hoje, né? Você vê esse conflito não somente do STF, do TSE, mas você vê um presidente que tem uma postura e tem toda hora esse conflito de quem manda mais em quê. Aí você para e pensa, pô, o presidente está tentando fazer uma coisa, aí chega lá o STF e fala não. Aí de repente chega o TSE e fala assim também não. Então, como que a gente vai conseguir realmente esse equilíbrio? Já que não existe mais o equilíbrio. Então a solução seria tipo assim, acabar derrubar todo o sistema, criar um novo sistema, ou simplesmente tirar os cabeças do sistema e, sei lá, de repente, como é que seria mais ou menos para reequilibrar isso aí? Será que você vê que tem como reequilibrar? Antes de você responder, eu vou responder a pergunta dele com um nome. André do Rap. Não, Sim. O André do Rap, não sabe a história? Peraí. André do Rap é o cara mais procurado do mundo. É o traficante mais procurado do mundo. Todas as polícias, é um dos caras mais procurados do mundo, sim. Eu não sei. É um dos caras mais procurados do mundo. Ele é o responsável pelo setor internacional de tráfico de drogas do PCC. Exportação. Você aproveitou de uma brecha da lei do Supremo, mas temporária. Uma brecha temporária ali, mas... e daí o cara sumiu, aí deram pra ele sair, aí depois que saíram, deram a pessoa pra ele sair. A briga era a interpretação, né? Só que eu não lembro da Isso, lei, daí, né? ou seja, favoreceu o cara sumiu. Aí quando foram caçar o cara pra ele ir no endereço fixo... Na tarde, liberaram ele numa tarde, na mesma tarde à noite, já não pegaram mais. Nunca mais. Quando revogaram a tua resposta aí. Continuar, desculpa. Não, sim, claro. Em relação à pergunta do Victor ali, o sistema foi feito para funcionar harmoniosamente em um estado de corrupção.
A partir do momento que um dos poderes, né, um dos lados do sistema não está se corrompendo, simplesmente não vai funcionar. Esse sistema não funciona sem a corrupção. Simplesmente isso. Entendeu? Por exemplo, assim, não precisava ser o presidente necessariamente ser honesto. Ele podia não estar no mesmo esquema ou não concordando com alguma coisa que o sistema quer impor, né? Se ele não concorda, não vai funcionar. Ele foi feito para estar em harmonia, uma harmonia corrupta unânime, né? Então, Eu Realidade simulada. acredito que uma solução rápida para isso seria fazer uma reforma federativa aqui. Eu esqueci do tempo, estamos em 15, 14, Segundos? 13, 12. Galera, vamos encerrar aqui no Instagram, tá? Vamos dar mais uns 10 minutinhos no YouTube. Então, se quiser, corre lá pro YouTube, tamo lá, beleza? Forte abraço, obrigado.